basicamente sobre o curso do processo revolucionário francês. Larga a canetinha aí agora, olha para mim. O que vai acontecer na França? A França era lá um país extremamente agrário, e esse país que tinha sua base agrária, Ana Paula, Maria Paula, nunca sei se é Maria Paula. E a França aí, Daniel, e a França aí, que era um país basicamente agrário, tinha em seus aspectos políticos um monarca. O nome desse monarca era Luís XVI, que a gente viu ilustrado no filme. Beleza? É interessante destacar o seguinte: a França pré-revolucionária, para com isso. A França pré-revolucionária, ela era uma França absolutista. É aquela matéria que a gente viu ano passado, viu no início desse ano. Finalzinho do ano passado, não? A gente viu no início desse ano, então. O que é o absolutismo? O que é o absolutismo? É isso aí. É onde o rei governa de modo absoluto. Prende com isso. Olha pra cá. Beleza? Preste atenção. Na última aula, gente, olha pra cá, por favor. Na última aula, a gente assistiu aquele filme chamado Maria Antonieta. E nesse filme estava registrado alguns aspectos muito importantes que eu queria que vocês relembrassem. Primeiro de tudo, vocês viram que a cada momento é servido champanhe? A cada 30 segundos passa uma champanhe sendo servido. Segura um pouco. Vocês viram a presença de perucas? Aquilo que a gente tinha comentado lá na Revolução Inglesa? Ou seja, quem usa peruca é o quê? É nobre. Você viu quando a Maria Antonieta ela coloca uma peruca, como a peruca da Maria Antonieta é diferente da outra nobreza? Como a peruca é então um processo de diferenciação social dentro da própria sociedade? Ou seja, como isso é o terceiro ponto mais importante. Gente, como funcionava a estrutura de Versalhes? Ou seja, a estrutura de Versalhes, você tem lá, a Maria Antonieta acorda, aí vem a duquesa austríaca, a duquesa de não sei o que, a marquesa de não sei o que, a conde de não sei o que lá, para vestir Maria Antonieta. Depois todas as pessoas vão para um grande banquete, oferecido pelo rei Luís XVI, todo mundo come, bebe, serve champanhe, vai, dorme, serve champanhe de novo, dorme, acorda, café, champanhe, ceia, janta, vinho, champanhe. E se não quer dizer champanhe? A questão que eu quero trazer para vocês, gente, é: primeira pergunta, olha pra cá. Volta pra cá. Primeira pergunta: quem sustenta aquilo tudo? Burguesia! Trabalha? Maria Antonieta trabalha? Não. Mas você acha que o palácio recebia? Não. Que merda. Quem sustenta tudo aquilo ali é quem? A burguesia. Quem sustenta N doses de champanhe e fica banquete todos os dias? Mas isso acontece com Por aí, mais ou menos. Já vai discutir isso mais à frente. Mas enfim. Peraí. Brenda, olha aí. Quem sustenta todo aquele processo, então, de luxo... Daniel, quem sustenta aquele processo de luxo da nobreza cortesã de Versalhes é quem? A burguesia. Ou seja, lembra daquela pirâmidezinha que eu fiz pra você, grandona? Você tem aqui clero, depois tem uma alta nobreza, certo? Ou seja, nobreza cortesã. Depois você tem uma nobreza de toga, ou seja, uma nobreza inferior. E depois tem o que? O terceiro estado. O Albert Sieyès, que é um cara muito famoso nesse momento da Revolução Francesa, ele fala: o que é o terceiro estado? E ele mesmo responde: tudo. Quem é o terceiro estado? Tudo. O que o terceiro estado tem? Ele responde: nada. O terceiro estado, que é composto pela burguesia, é tudo. Mas o que ele tem? Nada. Tem uma questão dessa? Ou seja, eu quero falar para você o seguinte: o processo revolucionário francês emerge aonde? Emerge de uma sociedade desigual, emerge de uma sociedade influenciada pelo iluminismo, influenciada pela ideia de liberdade, pela ideia de igualdade, pela ideia de fraternidade, e emerge de uma França que tem constantes crises agrárias. Pergunta: em algum momento do filme vocês viram a crise agrária francesa? Não. Em nenhum momento do filme da aula passada de Maria Antonieta vocês viram a crise agrária. Em nenhum momento do filme vocês viram a corte desabastecida. Em nenhum momento vocês viram qualquer problema refletido da economia francesa onde? Na corte de Versalhes. Será porque não tem problema? Não. Será porque a burguesia continua sendo taxada? Todos ali do terceiro estado são taxados absurdamente. Você tem impostos, gente, que são medievais. Você tinha o imposto sobre o sal. Você tinha corveia. Você tinha imposto que você ia falar no 6º e 7º ano.
O imposto medieval, o imposto de, muito tempo atrás. O imposto criado no século XI que está no século XVIII. E é a partir desse processo que a burguesia organiza um processo revolucionário que vai culminar onde? Culmina na Revolução Francesa. Populares pegam em armas, essas armas, enfim, antes de pegarem armas, eles tomam a Bastilha, um local onde tinha pólvora principalmente, abastecem esse armamento e inicia um processo revolucionário. É importante você perceber o seguinte, gente, a Revolução Francesa ela ocorre em dois grandes aspectos. O primeiro aspecto é onde? Era a Bastilha, onde populares pegam em armas, tomam a Bastilha, que é símbolo do absolutismo francês, e falam, olha, a Revolução começou. E do outro lado, você tem um outro curso revolucionário. Que curso revolucionário é esse? São os deputados dentro da Assembleia Nacional. Ou seja, os deputados reunidos, convocados lá pelo ministro Necker, convocados por Luís XVI, aqueles deputados que nunca eram consultados, são consultados. Quando eles são consultados, ele fala, olha, estou me jurando em Assembleia Nacional Constituinte. É importante que vocês entendam isso. Os deputados, imagina só, gente, os deputados federais brasileiros entram hoje no Congresso brasileiro e falam, olha, o presidente brasileiro, ele não é legítimo, o presidente brasileiro é despótico, ele é autoritário, ele é absolutista. Nós, deputados brasileiros, só sairemos do Congresso Nacional fazendo uma nova Constituição. Pode isso? Não pode. Legalmente não pode. Mas esses deputados fazem esse juramento de pela, juramento do jogo de pela que é chamado. Ou seja, eles entram no Congresso e falam, olha, nós deputados só saímos daquele dentro, ou mortos ou com a Constituição. Na verdade, com a primeira Constituição francesa. Nesse momento, gente, o rei Luís XVI ele fica totalmente desestabilizado. Nesse momento, o processo revolucionário francês vai iniciar. Quando vai terminar? 10 anos mais ou menos após. Ou seja, é um processo revolucionário que dura bastante tempo. Até ele ser concluído, que na verdade nem vai ser concluído. Uma cena muito maneira do filme foi quando a Maria Antonieta se curvou diante do povo. Mas isso aconteceu mesmo? Como assim? A Maria Antonieta se curvando diante do povo que estava querendo o adversário. No final, a gente já vai chegar, aqui no finalzinho da aula, a gente vai chegar lá. É a cena final do filme, quando a Maria Antonieta, o povo vai entrar, vai invadir lá o palácio cortesã, ela vai ter que se curvar. Eles foram mortos? Calma, dá spoiler não. Sim. Bom, volta pra cá, gente. A questão é a seguinte, a Revolução Francesa, que se inicia, portanto, nesse processo aí, tomada da Bastilha, ou seja, a Bastilha. Olha cá, a Bastilha é o marco aí da Revolução Francesa, ela é dividida em algumas fases. Que fases são essas, gente? Bem simples. A primeira fase é a fase de Assembleia Constituinte, ou seja, onde os deputados juraram que vão fazer uma Constituição para a França, tranquilo? Quando faz uma Constituição, inicia uma monarquia o quê? Constitucional. Sim, acabou? Essa é a primeira fase que a gente vai ver. O nome dessa era, que também é criada aí pelo historiador Hobsbawm, é a era das instituições. Ou seja, porque você tem instituições presentes na França. Que instituição é essa? É a Constituição Francesa. É o parlamento, são os 3 poderes, executivo. Mas não deixa de ser uma monarquia, então o Luís vai ser o monarca? Calma. O Luís XVI continua sendo monarca. Calma. Luís XVI é quem? Hã? Eles tiveram outros filhos. Quem? Luís XVI Eu acho que são do Luís XVI, sim. A Maria Antonieta tem 2 filhos de vida. Um é o filho do Luís XVI. O outro provavelmente não seja. Bom, rapidinho, gente. Então, como a gente estava falando, essa Revolução Francesa ela é dividida em várias fases. A primeira fase, guarda aí. Essa primeira fase é a era das instituições, é a fase que a gente estuda hoje. Você tem ainda, a gente vai explorar mais à frente, a era que é radical, a era que vai guilhotinar muitas pessoas, a era onde o povo, o jacobinismo vai entrar no poder, ou seja, essa ala da esquerda, essa ala mais radical, essa ala mais popular vai entrar no poder, tranquilo? Ou seja, vai ser uma fase muito radical. Você vai ter como maior emblema dessa fase aqui a guilhotina. Para você ter uma ideia, gente, nessa era, teve uma grande contribuição tecnológica para a guilhotina. De que forma? A guilhotina que era usada tradicionalmente na França era uma lâmina reta. Ou seja, olha a sua cabeça aí. Ai. Ou seja, eu boto a cabecinha dele numa lâmina reta. Puxo a lâmina reta, certo? E essa lâmina eu solto. O que acontecia nessa fase? Muitas das vezes, Muitas das vezes a lâmina, como ela era reta, ela batia
batia uma vez e não terminava de cortar. Ou seja, aquela cabeça estava meio cortada, meio dilacerada ali. O cara tinha que subir novamente essa lâmina e cortar. Até que ela não, acho que não. Mas, nessa fase, você vai ter uma inovação tecnológica da guilhotina. Você vai ser radical. Que inovação é essa? É criado com uma lâmina assim, ó. Que ela é torta. Ou seja, quando ela cai, ela vai batendo na cabeça assim, ó. Dilacerando aos poucos. Maneiro. Isso é legal, e a terceira fase? Já te conto mais detalhes. Você vai ver. E você vai ter aí, numa última fase da Revolução Francesa, uma era chamada Era das Consolidações, ou seja, uma era que vai consolidar o processo revolucionário. Não vai consolidar totalmente. Quem vai consolidar esse processo revolucionário é um cara chamado Napoleão Bonaparte, que a gente vai estudar. E quem vai estar no poder nessa era de consolidação é esse grupo aqui, ó. São os girondinos, ou seja, aquela alta burguesia, membros da direita do parlamento francês. Olha pra cá. Membros que estão diretamente atrelados ao alto capital, a banqueiros, a pessoas, empresários com muito dinheiro. Beleza? Então presta atenção, gente. A Bastilha caiu, os deputados se juraram em jogo de pedra, se juraram em Assembleia Nacional Constituinte. Professor, o que acontece depois disso? O que acontece após isso é um processo que eu gosto de chamar de desintegração do absolutismo. Ou seja, aquele absolutismo de direito divino da dinastia de Luís XVI, ele vai acabando. Vai acabando como? Vai acabando através de vários documentos burgueses que são criados, obviamente, por esse parlamento. Gente, o documento mais famoso de todos é esse aqui. É a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que é essa declaração? É tudo que você tem hoje. Hoje, a Constituição brasileira fala em liberdade de expressão, fala em igualdade de todos perante a lei, fala em coisas. O que é essa declaração de direitos? É uma declaração, é um papel escrito pela burguesia que sintetiza primariamente todos aqueles pensamentos do iluminismo. Ou seja, o homem ele deve ser livre. Livre para se manifestar, livre para se expressar, livre para agir, livre para vender, livre para comerciar, livre para fazer o que quiser. Ou seja, a liberdade é o principal princípio que toma conta dessa declaração de direitos. O que essa declaração de direitos está afirmando? Olha, a servidão acabou. Olha, o despotismo de Luís XVI acabou. Agora a gente tem uma Constituição a ser respeitada. Agora a gente tem uma declaração de direitos do homem que todo mundo deve respeitar. Segundo ponto, gente. Um ponto mais interessante ainda dessa declaração de direitos é aqui, ó. Direito à propriedade. Hoje você fala, olha, isso aqui é meu. Aqui, esse terreno aqui é meu. Aquela casa é minha. Essa área é minha. Professor, como era antes? Do Estado. Professor, a casa do Estado você mora nela, mas é do Estado. Agora não. Você tem direito à sua propriedade privada. Um dos maiores bens que você tem hoje. Hoje, tudo que você tem é propriedade privada. E hoje, essa propriedade privada ela toma conta de quê? De todo o nosso imaginário. É minha casa. É o meu avião. Desculpa, posso falar isso? É a casa da minha mãe. O avião da minha mãe. Bom, além disso, você chega o seguinte. Professor, antes da Revolução, olha pra cá. Antes da Revolução, a justiça era como? Caio, eu sou dos 16. É você. Eu não gostei de você não. Caio, 50 anos de prisão. Porque você. Pô, você conseguia fazer isso, sai. Eu também não sei mais disso. Agora. Beatriz não. Rebeca. Rebeca, eu adoro você. Eu sou dos 16, você é Rebeca, uma cortesã aniversário. Rebeca, adorei você. E eu sei que você matou aquele cara lá, mandou matar aquele cara, mas como eu gosto de você, pode ficar tranquilo, não vou te prender não. Isso aqui é a justiça antes do processo revolucionário. Professor, vem cá. Oi? Fazer o que ele quiser. Não, tipo, eu sou uma burguesa. Você gosta de mim porque mesmo eu não matando cara, você vai me dar um comigo. Pode. Ah, que nem a... O nome disso é nobreza de toga. Se eu achar uma pessoa feia, eu posso fazer mais uma estimação?
Então, depois da Revolução Francesa, gente, é isso aqui, ó. A justiça é para todos. A justiça determina o seguinte, Maria. A justiça pós-França revolucionária determina o seguinte: todos são iguais perante a lei. O Caio e a Rebeca cometeram o mesmo delito, a pena é a mesma. Não importa se o Caio ele é X de mim ou se o Caio é Y de mim. Todos, na Declaração dos Direitos do Homem, são iguais, independente de cor, raça, etnia, língua, religião. Todos são iguais e todos têm o direito à justiça. Não gostei. O que eu estou falando Você é pra você? racista, você? Você tem problema porque eu sou moreno? Não gostei, eu gosto de ser. Eu tenho um ponto cultural. Eu gosto de ter privilégio, né? Bota Eu quero ser Bom. pobre. O problema é seu. Bota pra cá, gente. Bom, então, Júlia, olha aí. Você não gostar do Letícia, vai. Você não gostar da pessoa? Mas é o quê? É, eu menos de 10. Bom, a questão é a seguinte, gente. Então, olha pra cá, é isso. Então, a Revolução Francesa, ela se inicia aí a partir do processo de tomada da Bastilha, a partir do juramento dos Jogos de Ferro e a partir de várias desintegrações do absolutismo monárquico. O primeiro processo que vai marcar essa desintegração do absolutismo é o quê? É a Declaração de Direitos. Por que essa Declaração de Direitos rompe o absolutismo? Porque ela marca o processo de direitos do homem. Ela marca a síntese do pensamento iluminista. Iago, tu vai sair na próxima palhaçada, beleza? Show de bola. Eric, ele Chegou acertou. agora, eu falei. Chegou agora, quer sentar na janela. Até o Matheus, que está aqui há 7 anos, no 7º ano. 7 anos. Foi pro 8º ano esse ano. Já tá com 17 anos aí no Pense. Tá na moral. Eric, ele pra cá. acertou a lixeira. Maneiro. Bom, Que bom. aí eu quero falar o seguinte, gente. Então, o primeiro documento aí que sintetiza. O primeiro documento que vai sintetizar esse processo, basicamente, de desintegração do absolutismo é o quê? É a Declaração de Direitos. Professor, Miguel, o que vem após? Preste atenção. Como eu te falei, é muito errado. Às vezes é uma análise muito ruim nossa, uma análise muito branda nossa. Leva cá isso. É uma análise muito branda nossa, falou o seguinte: existia o terceiro estado e o terceiro estado toma o poder. A pergunta que eu faço para você é: o terceiro estado, ele é todo igual? O terceiro estado é algo homogêneo? Sim ou não? Quem está no terceiro estado? Camponês, banqueiro, é homogêneo? Você acha realmente que o banqueiro vai lutar ao lado do camponês? Você acha realmente que o banqueiro do terceiro estado, ele vai estar ao lado do camponês e falar: olha, camponês, eu vou aderir à sua causa? Não. Por que eu falo que é errôneo nosso? Porque às vezes a gente fala: olha, o terceiro estado toma o poder. Tá? Quem toma o poder na Revolução Francesa é isso aqui, ó. É a alta burguesia. Porque a baixa burguesia vai continuar excluída por muito tempo. Beleza? E eu quero falar com eles, gente. Olha pra cá. Você vai ter, a partir desse processo de declaração de direitos, o que eu gosto de chamar de fim dos privilégios feudais. Ou então fim dos privilégios da nobreza. O que eu quero falar, gente? A nobreza, simplesmente, a partir dessa declaração de direitos, ela deixa de existir. Então, se você era nobre francês, Moreira, agora você é quem? Nada. Cidadão francês. Igual ao cidadão francês, que é quem? O camponês. Igual ao cidadão francês, que é quem? O burguês. Igual ao cidadão francês, que é, enfim, o professor de história. Então, você vai ter aí, a partir desse processo de desintegração, o fim dos privilégios feudais. Só que presta atenção, Fred. Agora é complicado. Moreira, se você é nobre, você tem terra? Muito ou pouco? Muita. Nobreza não tem terra? Tem O terra. poder está onde antes? Na terra. O poder não está no dinheiro, não. Se eu sou banqueiro, eu sou terceiro estado, eu não tenho privilégio. Antes. Beleza? Se eu sou nobre e tenho terra, eu tenho o quê? Poder. O poder está na terra. Moreira, após a Revolução Francesa, o que você achou que acontece com você? Moreira, você tinha servos? Tinha não? Sim. Você tinha muita gente trabalhando para você? Sim.
Você tinha camponeses na sua fazenda? Você dava parte dessa fazenda dos camponeses que emprestavam para trabalhar? Sim. Eles trabalhavam para você? Sim. Trabalhavam quanto? Muito. Moreira, o processo de revolução aconteceu, nobre. Por que você acha que esses camponeses, dentro do processo de revolução, vão fazer com o nobrezinho? Te matar? Literalmente, vai surgir a partir desse processo de revolução o que é chamado de quê? O grande medo. Professor, o que é o grande medo? É o medo de nobres como Moreira, que tinham dezenas, centenas de servos, e o quê? Perdeu o quê? As suas terras. Porque esses próprios servos e camponeses dentro do processo revolucionário falaram o seguinte: olha, Moreira, agora eu sou igual ao quê? A você. Moreira, se eu sou igual a você, filho, a gente vai ter direito igual aqui nessa terra. Ou seja, passa a emergir, após esse processo de tomada da Bastilha, principalmente na nobreza, o quê? Um grande medo. Qual é o medo do Moreira? Perder terra para quem? Os seus servos. Um servo que trabalhava para mim agora vai dividir a terra comigo? Humilhante. Humilhante, né, Moreira? Ô, Moreira? Ou seja, nesse processo de desintegração aí, justamente, do absolutismo monárquico, a nobreza, ela passa também a perder os privilégios. A própria nobreza, detentores de terras, aquela nobreza de Versalhes, você acha realmente que a nobreza de Versalhes, que vivia lá no palácio, junto a Luís XVI, junto a Maria Antonieta, eles vão permanecer intactos? Ou seja, aquela nobreza cortesã, ela passa a sofrer sucessivas crises, que são assinaladas lá no final do filme, quando a burguesia vai tomar o próprio palácio onde estava Luís XVI e Maria Antonieta. Ou seja, o que vai ser esse grande medo? Vai ser quando você acaba com esses privilégios feudais, de existir um nobre detentor de terra e servos, os servos se reafirmando: olha, eu sou igual a esse nobre. E se sou igual a esse nobre, devo ter terras tão quantas. Beleza? Ou seja, surge aí o que o historiador, principalmente o Boris Fausto, ele passa a chamar de grande medo. Ou seja, a nobreza tem medo. A nobreza tem medo de quê? Perder seus privilégios. Tranquilo? Beleza? Bom, isso é o ponto. Pergunta: antes da Revolução, a igreja e o Estado são juntos ou separados? O rei Luís XVI tem contato direto com o Papa ou não? O Estado francês, ele é um Estado católico, lembra? Ele é um Estado católico. O Estado francês, ele é um Estado católico. Esse Estado católico francês, muitas das vezes fazia com que o Papa interferisse no poder francês. Olha pra cá. É criado em 1790, o que a gente chama de Constituição Civil do Clero. Professor, o que é a Constituição Civil do Clero? É uma Constituição para o padre? Não. É uma Constituição para toda a religião francesa. Olha pra cá. O que essa Constituição está falando? Olha, existe o Estado francês, e esse Estado francês agora é laico. Professor, o que é isso? O Estado francês não tem uma crença oficial. É o Estado de maioria católica? É. Exemplo do Brasil. É o Estado de maioria cristã? É. É o Estado que tem a Bíblia como preceito fundamental da sua ordem? Não. Ou seja, o Estado francês passa principalmente a separar a igreja, enfim, do seu poder. Tranquilo? Ou seja, a Constituição Civil do Clero significa o quê? Significa a declaração de Estado laico da França. Um ponto interessante é o seguinte: a igreja, ela também é chamada da grande senhora de terras. Rebeca, claro. A igreja, a grande senhora de terras, tem, por exemplo, as suas próprias terras confiscadas. As terras da igreja são vendidas. Você lembra da Revolução Inglesa? Sim ou não? Sim. Letícia, lembra? Lembra que na Revolução Inglesa você vai ter também esse processo de separação? E as terras da igreja anglicana vão ser, por exemplo, leiloadas a uma gentry, ou seja, aquela burguesia crescente dentro da Inglaterra? O mesmo processo está aqui, está na França. O padre, ele se torna, após essa Constituição Civil, um funcionário.
Ou seja, se eu sou padre, eu sou um funcionário público. Professor, quer dizer que o padre recebe salário? Quer dizer que o padre não tem direitos diferentes de nenhum outro cidadão da França. Ele é um funcionário público. Ele recebe salário. Ou seja, ele é um funcionário francês. Tranquilo, gente? Beleza? Consegue perceber que esses 3 pontos que eu listei para você destrói tudo aquilo que existia no absolutismo? Destrói o despotismo político, destrói a ausência de liberdade do homem, destrói, enfim, o direito que não existia a justiça, destrói os privilégios feudais, Talha, Corvéia, Mão Morta, Galha, destrói também a participação da igreja onde? Dentro do poder estatal. Então, durante essa Assembleia Constituinte, ou seja, aqui, nesses 3 momentos que eu te falei, ainda está tendo Assembleia. Ou seja, os deputados ainda estão lá, criando uma Assembleia para a França, criando uma Constituição para a França. Tranquilo? Então, nesse período de Assembleia Constituinte, ou seja, essa era das instituições, você tem o quê? Você tem a desintegração completa do absolutismo, a destruição de todas as bases do absolutismo. Moreira, 1791, Moreira. O que acontece? Ô, Moreira. Gente, muito bom, Moreira. Isso é excelente. Isso é o seguinte, professor. Claro, porque ele é melhor aluno. Eu não tô ligando. Tira esse cone, Rebeca. Por favor. Professor, quando vai acabar dos deputados lá reunidos fazerem a Constituição? 3 anos depois. Na verdade, 2 anos e 3 meses. Viram quase 3 anos. 2 anos. 2 anos, 2 anos após, a Constituição é emerge. Professor, quando? 1791, vou ter aqui. Professor, teve a Constituição. Pergunta, gente. Se existia uma Constituição para a França, não olha pra cá. Se existia uma Constituição para a França, criada pelo terceiro Estado, você acha ou não que ela vai sintetizar isso aqui? Isso aqui foi criado por quem? Pela burguesia. Pela burguesia, pelo terceiro Estado. Quem faz a Constituição? A burguesia. A burguesia vai sintetizar ou não isso aqui na Constituição? Claro, eu falei claro. Olha, se o cara falou. Eles não vão deixar a França. O mundo é o seguinte, gente. Ponto importante da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Você tem a liberdade de comércio. Você vai ter a divisão da França em 3 grandes poderes. Professor, quais poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Você vai ter a nacionalização dos bens do clero, ou seja, tudo aquilo que era do clero, terra, tudo que pertencia à Igreja Católica agora é do Estado francês, até mesmo um pátria é um funcionário do Estado francês. Você vai ter, óbvio, a declaração de Estado laico, ou seja, separação entre Estado e Igreja. Você tem, óbvio, a garantia da propriedade privada, o direito à liberdade religiosa. Se você for anglicano, se você for católico, se você for budista, se você for confucionista, você tem a sua liberdade de crença. Se você for ateu, mais ou menos, você tem aí a sua liberdade de crença. Mas agora, olha que curioso. Olha que curioso na Constituição francesa. Eu botei para você liberdade de expressão, não? Não. Aqui não, né? Aí não. Deveria ter mandado. Mas não botei, mas está ali. Tá ali. É o seguinte, gente. Está expresso na Constituição francesa, basicamente o seguinte: todos devem ter a sua liberdade de expressão, de manifestação e de resistência. Bom. Entretanto, entra nessa Constituição francesa isso aqui, ó. Greves são proibidas. Por quê? Professor, por que greves são proibidas? Essa Constituição que não é da burguesia, essa Constituição que não é do povo, o povo não fez essa Constituição. Volta ao que eu te falei. Quem é o povo? Quem é o terceiro Estado? O terceiro Estado é a alta burguesia, mas também é quem? O camponês. Também é o trabalhador do campo, também é o operário, também é o comerciante, também é o artesão. Professor, quem fez a Constituição francesa? Aqui em cima. Quem? A alta burguesia. Se eu sou alta burguesia, eu sou dono de uma indústria, sim ou não?
Eu concedo ao meu trabalhador um salário alto? Não. Ele gosta? Ai, para com isso, seu Ganhou. Ai, caramba, ele falou. Cara, isso não é brincadeira. O que foi? Ele falou viva o nazismo. Ai, nossa, até. Tem problema, velho? Você não sabe o que é nazismo? Ah, o outro não sabe. Calma aí, eu tô boiando aqui. Nazismo, Hitler, Alemanha. Ele sabe não? Ah, tá. O que é nazismo? A aula não, mas a gente está dando aula. Qual o sentido de você falar isso, cara? Desculpa, você sempre me perguntou. Você sabe que é uma ideologia racista pra caralho. Você fala viva o nazismo. Primeiro ponto, ninguém nessa sala é viver. Primeiro porque todo mundo aqui é latino, todo mundo aqui é do Brasil. Bom, Ninguém quer ver o ideal. se alguém é piariano, é desculpa, mas eu não vejo. Volta pra cá. Bom, o ponto que você percebe, olha pra cá rapidinho, gente, é que essa Constituição francesa é interessada por quem? É interessada pela alta burguesia francesa. São os deputados franceses jurados lá em jogo de pela que falam, olha, eu vou fazer essa Constituição. Quem é deputado? É a alta burguesia. Então essa Constituição não exprime o desejo do terceiro Estado. Exprime o desejo de um segmento do terceiro Estado da onde? Ali em cima, que é a alta burguesia. Essa alta burguesia é detentora de fábricas, detentora de um grande operariado, então indo o quê? A greve. Porque, olha, eu, alta burguesia, você, camponês, estamos no mesmo estamento. Mas, após a Revolução, não. Após a Revolução, somos todos iguais. Todos iguais com liberdade comercial. Me desculpa, se você não conseguiu ser tão bom quanto eu em sua vida, o seu futuro vai ser explorado. Me desculpa, mas eu tenho uma fábrica, você não. Ou seja, os ideais de liberdade, os ideais de fraternidade, os ideais de igualdade, eles não se ligam a um projeto econômico de classes sociais iguais. Eles se ligam a um projeto de futuro e hierarquização social muito forte. Tranquilo? Último ponto, gente. Professor, e no campo político? Estou acabando, gente. E no campo político, o que acontece? A França viu isso aqui, ó. Que a Renata tinha perguntado. Uma monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? A França tem um rei. Quem é o rei? Luís XVI. Curiosamente, eu vou te explicar por quê. Mas quem exerce o poder é quem? O parlamento. Mas aí não seria uma monarquia parlamentar? Professor, olha pra cá, gente. Agora tá a grande questão. Professor, eles não odiavam Luís XVI? Sim. Não. Calma. Aí é polêmico. Professor, Luís XVI é odiado. Luís XVI, ele não é odiado como pessoa Luís XVI. Luís XVI, ele é odiado como rei absolutista despótico. Pessoa Luís XVI, não. É muito curioso, gente. Aí é um ponto muito curioso. Por quê? Porque se você pergunta a um camponês francês durante o período revolucionário, em 1791, você pergunta assim, quem você mais idolatra? Ele levanta a mão e fala assim, rei Luís XVI. Curioso. Por quê? Professor, eu não estou conseguindo entender. O rei Luís XVI ele é idolatrado como liderança política. Mas é uma liderança política que é o quê? Despótica, é uma liderança política absolutista, uma liderança política atrasada. Ou seja, eu não quero matar o rei Luís XVI em momento algum. Entretanto, eu quero liquidar o seu poder. Ou seja, a partir dessa Constituição, o rei Luís XVI continua sendo rei, continua tendo o seu poder simbólico, mas o poder político da onde? Parlamento. Ou seja, calma, é o parlamento francês que vai definir sobre as questões. O rei,
que tinha aspecto simbólico na França e permanece. O aspecto simbólico, o aspecto de liderança, o aspecto de ser uma opinião pública muito importante, não como é Elizabeth II na Inglaterra hoje, permanece. O que é retirado do rei? O seu poder o quê? Político. Digo. Eu não considero monarquias constitucionais, mas tem diferença entre parlamentarismo e constitucional? Elas são a mesma coisa? Vamos lá. Monarquia constitucional parlamentarista. Existe uma Constituição antes de parlamento. Então, tem que respeitar tudo. Beleza? Gente, só pra acabar rapidinho. Na monarquia constitucional, quem entrou no poder é quem? A alta burguesia, os girondinos. Só que aqui, entra um dos episódios mais polêmicos da Revolução Francesa. A questão é a seguinte, gente. A burguesia ascende ao poder, mas acontece um processo que eu gosto de chamar de divórcio entre rei e a nação. Se o rei, antes, eu acabei de falar, ele é idolatrado, o rei, a partir da monarquia constitucional, ele é odiado. Professor, por quê? 1792, rei Luís XVI está em sua casa, junto à sua família, junto a Maria Antonieta. Maria Antonieta, princesa da Áustria, uma mulher muito influente, entra em contato com o príncipe da casa da Bélgica e fala assim: príncipe belga, príncipe belga, necessito fugir do meu país. O rei Luís XVI encontra-se acuado. Meu irmão? O rei Luís XVI encontra-se acuado. Olha o momento tenso. Luís XVI olha para Maria Antonieta e fala assim: Antonieta, concordo com você. Antonieta, eu preciso fugir. O rei Luís XVI entra em uma carruagem velha junto a Maria Antonieta, pega trapos de roupa, se rola esses trapos de roupa numa areia suja, veste trapos de roupa extremamente sujos, senta ao lado de Maria Antonieta, obviamente toda disfarçada, eles se travestem de servos, entra numa carruagem, o rei Luís XVI faz o papel do cara que estava comandando essa carruagem e Maria Antonieta carregada nessa carruagem do Luís XVI junto ao príncipe da Bélgica. Qual é o plano dos Luís XVI? Fugir da França. Professor, por que ele quer fugir da França? Porque ele perdeu o poder dele. Porque ele tem medo de um grupo radical jacobino, debolar. Luís XVI, travestido aí de marginal, travestido de servo, tenta fugir da França. Luís XVI está fugindo. Chega bem próximo à fronteira da Bélgica. Os soldados belgas estavam todos autorizados pelo príncipe belga a autorizar a passagem do 16. Entretanto, um grupo de populares olha para essa carruagem e olha para a pessoa que está dirigindo a carruagem. O popular olha para todo mundo e fala assim: o rei. Todos os populares olham para Luís XVI, disfarçado de servo, tentando o quê? Fugir. Esses populares correm até a carruagem, interceptam essa carruagem de Luís XVI, pegam Luís XVI da força e falam: Luís XVI, você não vai embora. Luís XVI, você é o nosso rei e você não vai embora, você é rei da França, porra. Tá fugindo por quê, Luís? Aqui, gente, acontece o que eu chamo para você de divórcio rei e nação. Se o rei era adorado, o rei ficou no chão. Se o rei francês ele tinha um poder simbólico, agora não. Ou seja, Luís XVI se divorcia. Ele corta as suas relações numa fuga vexatória para a Bélgica. Professor, o que acontece depois disso? Populares pegam Luís XVI, levam Luís XVI para o Palácio das Tulipas, no centro da França, e o rei Luís XVI permanece rei. Só que agora, com vários populares que fazem uma guarda diária e noturna 24 horas falando: tu não vai fugir. Professor, o rei vai morrer? Te conto na próxima aula. Não, Na próxima aula ele vai saber o destino desse homem.